Espírito Santo. Amém. Reverenda irmã, amados irmãos, então hoje nós celebramos a festa da dedicação, da consagração da Basílica de São Pedro e de São Paulo. São Pedro e São Paulo que foram os germes do cristianismo, não é? Que fizeram crescer o cristianismo pelos seus testemunhos diante da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, as duas colunas da igreja. E é interessante, amados irmãos, uma lição para nós, que São Pedro e São Paulo faz a igreja crescer em meio à cruz, em meio ao sofrimento, em meio às provações. São Paulo morreu decapitado em Roma. São Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. E eles entenderam o mistério da cruz, portanto a igreja começa a crescer e se renovar a partir do mistério da cruz. É uma lição para nós também. Quantas vezes a gente quer fugir da cruz? Às vezes a gente não entende muito bem os sofrimentos, as provações da vida, e às vezes a gente está perdendo, não é, a chance, a ocasião da gente crescer também no amor de Deus, crescer na santidade, a partir do mistério da dor, a partir do mistério da cruz. Sofrer, todo mundo sofre, um pagão, um cristão, mas o cristão é diferente, porque é aquele que aprende de Jesus como sofrer, como encarar a cruz, como encarar o sofrimento. E a gente pode usar a cruz, o sofrimento ao nosso favor, para a gente superando os nossos defeitos, o nosso orgulho, o nosso amor próprio, a nossa vontade própria. E tudo isso, o mistério da cruz, pode ser um grande meio de santificação para nós e de salvação para a nossa alma. Portanto, ter essa fé no mistério da cruz, como teve São Paulo e São Pedro. Eles não morreram à toa, mas morreram na fé em Cristo. Eles sabiam que vivendo aquele mistério da cruz e morrendo, derramando o seu sangue por amor à igreja, eles estariam fazendo grande bem à igreja e ao cristianismo. Não é? A igreja, portanto, nasce assim, em meio às perseguições, em meio à cruz, em meio ao sofrimento. Não é? Portanto, a gente ter fé e confiança em Deus para a gente encarar as nossas provações, a nossa cruz de cada dia, para que a gente possa santificar. Não querendo jogar a cruz de lado, reclamando com Deus ou blasfemando, não é? Ou vivendo sempre impaciente, mas abraçando a nossa cruz. Aí sim vai ter os méritos no céu, vai ter, não é, a salvação para nós a partir do mistério da cruz. E uma segunda lição, amados irmãos, é olhando para a própria basílica, né, as basílicas de São Pedro e de São Paulo. Esse edifício material é símbolo do edifício também espiritual. Nesse templo material, Deus está presente, Deus se faz presente de modo especial aqui dentro da igreja. Não é esse templo físico, mas tem um outro templo que é o templo espiritual, o templo da nossa própria alma, do nosso próprio corpo. Não é? São Pedro vai falar, nós somos pedras vivas, que edifica a igreja, não agora a igreja material, não é esse templo material, mas nós que somos a igreja. Nós fazemos parte desta construção desse templo, e Deus quer habitar também dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro da nossa alma. Por isso a importância da gente cuidar da nossa alma, não é? Deus quer pertencer a cada um de nós. Numa basílica, num templo, quando vai consagrar uma igreja, é interessante que tira as toalhas do altar e unge o altar. O altar é ungido. E depois é trazida também uma vela acesa, mostrando que a partir daquele momento, aquele templo pertence a Deus. Deus vai habitar de modo especial naquele templo. Aquele edifício, aquela construção é separada, é escolhida, é diferente. É o lugar de Deus, da presença de Deus. Isso acontece também de modo comparativo na nossa vida espiritual. No dia do nosso batismo também, nós somos ungidos.
no dia do nosso batismo também, é trazida uma vela acesa, simbolizando a presença de Cristo. Então nós também somos separados, nós também somos escolhidos, consagrados a Deus, por isso a importância da gente ter uma vida pura, ter o nosso corpo puro, a nossa alma pura, porque o nosso corpo, como nos ensina São Paulo, é templo do Divino Espírito Santo, e Deus quer habitar na nossa alma, e evidentemente que Deus não vai habitar numa alma suja, numa alma em pecado, porque Deus não vai viver em meio à sujeira dentro da nossa vida. Ele se afasta quando a gente também dá as costas para Deus. Portanto, amados irmãos, esta é a segunda lição. Assim como tem o templo material que Deus habita, a gente sempre olhar também para o templo espiritual que é a nossa vida, que é o nosso coração, porque Deus quer habitar o nosso coração, quer restaurar a nossa vida, quer nos purificar, quer nos santificar. Hoje no Santo Evangelho nós vemos essa passagem no Evangelho tão bonita que Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu, que não era honesto, ele fraudava as pessoas e por isso era rico, tinha uma vida desonesta, que faltava sempre com a sinceridade com o próximo. Mas é interessante, quando Jesus entra lá, começa a habitar a paz naquela casa. Mais do que aquela casa material, Jesus queria habitar, Jesus falou, eu quero acampar na tua casa, eu quero passar lá à noite. Mas o que Jesus queria de fato é entrar dentro do coração de Zaqueu, é mudar a vida daquele homem, é restaurar a vida daquele homem, é habitar dentro da sua alma, dentro do seu próprio corpo. E é isso que Jesus fez. Jesus restaurou a alma de Zaqueu, tanto é que depois ele foi pagando as dívidas, foi pagando aquelas pessoas que ele tinha fraudado, porque ele foi restaurado para o Senhor. E é isso que Jesus quer fazer no nosso coração. Ele quer morar dentro de nós para que ele possa sempre nos purificar, nos restaurar, renovar todas as coisas dentro do nosso coração, porque ele quer o nosso bem, ele quer a nossa salvação eterna. Portanto, da nossa parte, nós devemos abrir as portas do nosso coração para Deus. Assim como Zaqueu abriu a porta da sua casa para que Cristo entrasse, e Cristo fez um grande bem a ele, vamos, portanto, também aprender essa lição, abrir o nosso coração para Deus, que Cristo possa entrar dentro da nossa vida, possa restaurar a nossa vida, possa conduzir a nossa história até um dia a gente chegar no céu. Amém. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremos. Domine Deus, in simplicitate cordis mei, tu